Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui de live. Vamos aguardando aqui a Haglin entrar. Hoje nós vamos falar um assunto tão presente aí no nosso dia a dia, né? Que é o perdão, o sofrimento, né? Das nossas coisas do dia a dia, da gente estar recomeçando aí um problema, né? De relacionamento, de se perdoar. Tô aqui tentando deixar meu celular aqui que ele tá carregando. Vamos ver se vai dar certo aqui. Seja bem-vinda, Kátia, tudo bom? Hoje o assunto é bastante interessante. A Haglin acabou de entrar. Vamos aguardando aqui ela conectar. Vamos aguardando a Haglin entrar pra gente entrar já no assunto. O assunto de hoje é sobre superação em relacionamentos. Ei, Haglin, tudo bom? Boa noite. Bem, boa noite para todo mundo. Eu estava aqui comentando, Haglin, sobre o assunto de hoje, né, que é sobre superação, sobre a gente estar se perdoando e a gente está recomeçando, né, na nossa vida, aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, com a nossa imunidade. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre o término nos relacionamentos. Como que vocês se sentem sobre isso, né? Vocês se culpam? Eu fiz uma enquete lá no Instagram, antes da gente entrar, perguntando se as pessoas ainda sofriam com o término do relacionamento. E aí, seja bem-vindo, Bruno, tudo bom? Oi, Bruno, seja bem-vindo. E aí a enquete foi até interessante, porque 86% das pessoas que responderam falaram que não sofrem mais pelo término dos relacionamentos. Então isso mostra já o amadurecimento das pessoas, né? Em relação a ficar sofrendo ou ficar lembrando do passado. Na enquete que eu também perguntei... seja bem-vindo, filha, Yasmin. Se as pessoas ainda sofrem com o passado, na minha deu mais que sim do que não. Bem interessante esse dado. E aí, o que nós queríamos iniciar é assim, o porquê que acontece esse sentimento de culpa, né? Muitas vezes assim, o relacionamento acabou e aí a gente fica assim pensando, poxa, a culpa foi minha, onde eu errei. E às vezes, no decorrer da nossa vida, a gente vai entendendo que muitas vezes a culpa não foi nossa. A culpa simplesmente, às vezes não tem nem culpado, né, na maioria das vezes. É a vida que vai levando cada um para um caminho, cada um para uma rota diferente. Então, cada caso é um caso, a gente está aqui para falar, né, nos casos, na maioria das vezes, né, que acontece aí, como um desvio mesmo na vida das pessoas e como a gente tem que encarar isso, tocar nossa vida, continuar nossos projetos. A gente não pode deixar a nossa vida parar e a gente precisa redescobrir quais eram os nossos sonhos, porque às vezes a gente vive tão em função ali do casal, né, um do outro, do que os outros faziam em comum, que a gente esquece assim, o que eu gostava de fazer? Qual era o meu hobby? O que eu gosto, né? É exatamente isso, né, Dani? Na maioria das vezes, quando a gente está num relacionamento, a gente espera que a outra pessoa complemente a gente, né? E isso é o maior erro que pode existir, porque ninguém complementa ninguém, né? Ninguém está aqui para fazer parte do teu ser como pessoa. Na realidade, a gente tem que justamente entender que a nossa vida é só nossa, e a gente não precisa de ninguém para que elogie a gente ou para que nos critique, né? A gente tem que saber o nosso valor, a gente tem que encontrar sozinho esse valor para depois querer se relacionar com outra pessoa. E tudo que essa outra pessoa trouxer para a gente vai ser uma espécie de bônus, né? Como a nossa amiga Marcele fala. E não ficar esperando esse elogio para você poder se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa mais realizada na vida, né? A gente não depende do elogio dos outros, a gente não precisa disso. A gente tem que saber da onde a gente veio, para onde a gente vai e quem a gente é, para a gente poder respeitar a outra pessoa que está junto com a gente também, né? E não se sentir mal a hora que um relacionamento acaba, você se sentir como se tivesse aberto um abismo, né? E agora o que eu vou fazer?
quem sou eu, quais são as coisas que eu gosto de fazer, né? De perder esse prazer de você se amar, né? Sozinha, sem ter a outra pessoa na vida, boas, as coisas ruins. E a gente tem que apenas aprender a respeitar essa individualidade de cada um para a gente se manter íntegro no momento que acaba um relacionamento, né, Dani? Então, assim, vamos iniciando aí. Eu e a Hagli, nós somos coaches, né, Hagli? Nós fizemos aí nossa formação com o Master Coach Felipe Lima. A Hagli tem até um desafio, né, de 21 dias, depois ela fala aí pra gente desse desafio. E a gente também está atendendo as pessoas, então assim, a gente está aqui para ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, os homens também, né? E o nosso trabalho aqui é fazer um bate-papo com todo mundo. Então assim, quem quiser estar interagindo com a gente, seja bem-vinda. O nome aí eu não vou saber, Fernandes. Seja bem-vinda, chega com a gente. Então, esse assunto, na realidade, vai além do término do relacionamento. Tem muito a ver com a nossa autovalorização, né, com o que a gente faz com a gente mesmo, que pega aí no caso da gente estar vai se eliminando, né? Eliminando o que a gente gosta, o que a gente pensa, o que a gente costumava fazer quando a gente era solteiro. Então, assim, a gente tem que olhar com gentileza para nós mesmos, se valorizar, porque se a gente não se valoriza, como é que a gente quer que alguém valorize a gente, né? Se a gente também não é impor, mas falar assim, olha, eu gosto de sorvete de chocolate, não gosto daquele creme que você geralmente, um exemplo, né? Não gosto daquele só de creme que você compra. Então, assim, às vezes é falar a sua opinião, também se impor ali, né? Quando precisar ali no relacionamento. Então, assim, muito vai da gentileza que a gente tem com a gente, da nossa autovalorização, ter os nossos sonhos, os nossos objetivos na vida, porque aí, cada um tendo a sua meta, o seu objetivo de vida, isso vai encaixando no dia a dia. É exatamente isso, né? E também, além dessa autovalorização, que é o ponto fundamental para que você esteja bem com você mesma, que você não fique esperando esses elogios ou críticas do teu companheiro, né? Para que isso não te defina, para que isso não te machuque. Também é importante a nossa gentileza, né? A gentileza para a gente poder se perdoar também por aquilo que a gente faz errado. Muitas vezes no relacionamento a gente acaba cometendo vários erros. E a gente precisa também se perdoar, né? Saber que a gente é humano, que todo mundo vai errar, que tá tudo bem errar. E o mais importante é que você consiga esquecer dessa culpa, dessa frustração que te gerou toda essa desestabilidade emocional. E também saber perdoar o outro, né? O teu companheiro, pelo que talvez ele tenha cometido com você, ali algo que você não gostou, alguma coisa que te desagradou, né? A principal parte é esse perdão interno para que a gente possa curar qualquer mágoa que esteja lá no passado. Então, às vezes, a gente termina um relacionamento e quando alguém te pergunta, e aí, como é que você tá? Não, eu tô bem, eu tô ótima, tô melhor do que com ele. Mas lá no fundinho você tem aquela mágoa, tem aquela ferida que ainda não cicatrizou. E para que ela possa cicatrizar, você tem que agir com esse perdão, tanto interno, para você se perdoar, assim como para perdoar o teu companheiro, para que você bote uma pedra, um ponto final naquela relação que talvez tenha te machucado, né, tenha te magoado, e você possa abrir as portas da tua vida, para que você possa enxergar com mais claridade o que vem pela frente e jamais ficar se remoendo por tudo aquilo que já aconteceu no passado. E esse perdão é um perdão. Seja bem-vinda, Fabiana, Raíssa. Que bom estar aqui com a gente. E a gente vai aguardando aí também a interação de vocês, o comentário de vocês, tá? Vamos participar com a gente. É um assunto aí que a gente está falando sobre se perdoar também, porque na nossa vida, não só a questão de relacionamento, mas tudo que pode acontecer que tira a gente do nosso eixo, da nossa... Seja bem-vinda, Luísa, tudo bom? Então essa questão de perdão, ele vem lá de dentro, você tem que sentir esse perdão, você também tem que mentalizar com a sua fé, com a sua autoestima,
com a sua gentileza, ou seja, esse perdão você tem que visualizar e sentir ele, né? Não adianta a gente falar assim, perdoei. E aí quando for conversar com alguém, você ter aquela mágoa e tá falando também da pessoa com mágoa. Então a questão do perdão é realmente sentir. E nada melhor do que isso, você trazer a fé junto com você, né? E acreditar, não, eu vou melhorar, eu vou rever a minha vida, o que eu gosto de fazer. Então, assim, é mudar a sua vida, mudar a rota da sua vida mesmo. O que eu quero daqui para frente? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus projetos de vida? Exatamente isso. Eu até, enquanto você falava, eu até comentei com você hoje, né, que eu andei pesquisando, assim, um pouco sobre o perdão e o que o perdão gera dentro da gente. E também quando a gente não perdoa. Então eu descobri o seguinte, quando a gente tem essa sensação de rancor, de algum atrito que ocorreu entre as duas pessoas, né, em qualquer tipo de relacionamento, né, não só como homem e mulher, assim como pode ser com um filho, pode ser um perdoar uma mãe, um pai, qualquer pessoa que você tenha gerado uma desavença, um atrito. Quando a gente tem isso mal resolvido no nosso passado, toda vez que a gente para pensar e lembrar daquilo, a nossa pulsação aumenta, os batimentos cardíacos aceleram, e isso gera uma desestabilidade total no nosso organismo, que acaba acarretando em alguma doença física, futuramente, né? Então, aí o momento que a gente consegue realmente ir lá atrás e perdoar aquilo que aconteceu, e quando eu falo em perdão, não é que você vai ter que chegar para a Dani, olha, Dani, me desculpe, me perdoe, não. É algo que você faz sozinho. Você não precisa que a outra pessoa esteja ouvindo e saiba que você está perdoando ela. É uma coisa apenas para você não guardar esse rancor, esse estresse, né, que te gera, só de você lembrar daquela situação que já aconteceu e que te traz todo esse abalo emocional. Então, se você fizer isso, você vai diminuir o teu estresse e com isso a tua saúde vai melhorar, você vai ter mais clareza e vai conseguir ir à frente. Então, o perdão não é só uma coisa que a gente fala aqui por alto, não é só uma coisa emocional. Porque tudo aquilo que a gente sente gera algo no nosso corpo físico. Então, todos os nossos pensamentos e sentimentos estão ligados com a nossa imunidade no geral, não apenas a emocional. Portanto, se vocês aprenderem a perdoar, vocês têm muito mais a ganhar do que ficar com aquele rancor, que é aquela velha historinha, né? Você quer que o outro morra, mas é você que está tomando veneno. Então, é você que vai sofrer com tudo isso. E aí, essa questão do perdão, você também elimina aquela ansiedade, né, que a gente fica. E aí da ansiedade vem ali também um pouco da raiva, um pouco dessa agonia que a gente fica. Então, assim, essa questão de você se autovalorizar, de você esquecer esse passado e continuar a sua vida com projetos, é muito importante a gente parar um tempo e se reservar também e falar assim, peraí, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Eu quero fazer projetos novos, eu quero viajar, conhecer gente nova. Então, assim, é importante você também ter o seu tempo, parar para analisar e começar a ter ideias e vidas novas também, conhecer novos amigos, porque você passou, né? Você não adianta ficar esperando que algo mude, porque não vai mudar. Então você tem que entender que tudo tem um ciclo, as portas se fecham e novas portas vão se abrir. E não adianta você querer ficar implorando, porque isso é você não ter uma autoestima com você. Então você tem que aprender a se valorizar e que a vida segue o seu fluxo, né? Então, é muito isso que a Hagen estava falando, né? A gente parar e ficar ali remoendo, falar só que perdoou para os outros, mas não sentir esse perdão e não deixar essa vida passar, esse passado aí realmente, né, ficar para lá, você acaba fazendo mal para a sua saúde. Então a gente tem inúmeros casos aí de pessoas que adoecem, pessoas que entram em depressão, não querem sair de casa, deixam de se cuidar. Então, assim, primeira coisa que a gente faz tenha sempre aquela imunidade emocional que a gente sempre fala, que é ter a fé, ter a paz de espírito com você, para você ter a calma, ter a tranquilidade.
ter a gentileza com você, se perdoar, perdoa o outro também, né? Isso é muito importante, você se perdoar. Não, eu fiz o meu melhor, eu tenho certeza que que os meus passos foram certos e que amanhã vai ser melhor. Então, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer, não tenho culpa por isso. Então, assim, você se perdoa, perdoa outra pessoa, deixa pra lá. Então, é aquele parabéns, eu fiz até agora, calma, né? Esse momento ruim vai passar e evolua. O que quer dizer eu evolua? Vamos seguir em frente, a vida continua, temos novas portas, novas oportunidades. E aí vem aquele crítico incentivador que a gente tem que ter no sentido de vamos continuar, vamos fazer novas ideias para a nossa vida continua. Né? A gente sempre vem aqui falando, a gente até tem que marcar uma live, Rabi, para explicar sobre a imunidade emocional para o pessoal, porque é bem interessante, a gente costuma falar sobre isso e tem tudo a ver, porque assim, se você deixa um ponto ali na sua vida te fazer mal e você vai ali jogando aquela sujeira para debaixo do tapete, aquilo vai acumulando, isso daqui a pouco você não consegue controlar. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida, um problema que às vezes era pequeno, você vira isso, né, um problema muito maior. Então, assim, na vida a gente tem que saber perdoar, deixar para trás e seguir a vida. Então, assim, como seguir a vida? É procurar entender como é que você está hoje, do que você gosta, se você não lembra, né? Porque às vezes a pessoa pode se anular no relacionamento. Saber o que você pode fazer para melhorar isso. Saber o que você pode fazer para continuar a sua vida e ser feliz. Vamos lá, Ragnar. Falou tudo, né, Dani? Perfeito. Mas é exatamente isso. Enquanto a gente está num relacionamento, que pelo menos parece ser estável, a gente acaba esquecendo muito da gente, né? A gente se doa mais do que se cuida, se preserva, né? E essa parte é uma parte muito importante, que eu, por um longo período, esqueci disso, sabe? E tem tudo a ver com isso. É uma frustraçãozinha aqui, de repente vem outra ali, quando você vê, aquilo ali virou uma bola gigantesca que você não consegue fazer mais nada. Então eu passei por isso, e nesse período em que eu estava passando por isso, eu comecei a me anular. Eu comecei a parar de fazer tudo o que eu fazia, então eu não tinha mais nenhum hobby, eu não gostava de mais nada, a única coisa que eu queria era ficar junto com a pessoa que eu amava, mas a pessoa tinha a vida dela, ela tinha as coisas para ela fazer. E aí eu fui me anulando, e quando eu percebi, cadê a Ragnar? Não tinha mais Ragnar. Então eu tive que me reconstruir totalmente. E a imunidade emocional foi a base para tudo isso acontecer, para eu conseguir perceber o meu valor, quem eu sou, tudo que eu conquistei até hoje, até mesmo as coisas que não deram certo, o como elas foram importantes na minha vida, e tudo isso me trouxe uma autovalorização. Eu pude perceber quanta coisa boa eu já fiz, quanta gente eu já inspirei, quantas pessoas já me ajudaram, e com isso eu entendi que eu sou a dona da minha vida, eu sou a dona da régua que me mede. E com essa autovalorização, eu também pude ter essa gentileza que a gente tanto fala para perdoar. Me perdoar por tudo que deu errado, perdoar as pessoas que também erraram comigo. E o importante aqui é lembrar que quando as pessoas erram com você, você tem que lembrar, cada um dá aquilo que tem. E tá tudo bem. Não é todo mundo que tem a mesma bagagem de vida que você. E nem sempre as pessoas querem te magoar. Mas às vezes gera um atrito ali, uma confusão de ideias, aonde a gente sai frustrado. Então é importante a gente voltar lá atrás, ver o que aconteceu, com os olhos de hoje, com a bagagem que a gente tem agora, e perdoar aquela pessoa pelo que ela fez, porque talvez ela nem saiba o quanto ela te magoou, o quanto ela te machucou. E esse perdão, como a Dani falou, tem que ser um perdão verdadeiro, uma coisa real. Então se você acha que você perdoou, mas se agora, nesse exato minuto, você pensa lá naquela dor e ela ainda te traz alguma mágoa, te dá alguma dor, sinal de que você não perdoou. Então você vai ter que retornar e fazer isso direito, porque senão não vai funcionar. A tua vida vai empacar, a tua vida não vai andar para frente, porque enquanto a gente tiver situações mal resolvidas na nossa vida, a gente não consegue ir para frente, as portas não vão se abrir. E eu acho que seria interessante, Dani, você contar também um pouquinho do teu caso, né? Eu acho que você tem uma história bem interessante sobre término de relacionamento, né? E como você se sentiu.
Um pouco antes de contar essa história, Ragnar, você falou muito bem em relação a gente ter essa capacidade de enxergar também dentro do relacionamento, antes que ele termine, se a gente está se anulando nele. Porque aí já deixa de ser um relacionamento saudável, né? A gente precisa estar... E aí a gente tem que se conhecer muito bem, para saber até onde a gente está deixando de fazer o que a gente gosta, né, para estar podendo fazer coisas que sejam saudáveis para os dois lados, né? E a minha história de vida vem aí em relação a criar uma expectativa de vida, a criar um sonho, né, de toda uma vida, e que isso não aconteceu. Então, assim, a princípio você cria aquela mágoa, né, você quer matar a pessoa, você quer... porque você cria um vínculo, né, e todo mundo, quando casa, acha que é para sempre. Então você fica imaginando assim, a minha vida está completa, a gente até se acomoda em alguns assuntos, né, de tipo, não vamos sair hoje, eu queria, mas você, né, então existe toda o dia a dia, né, que a gente às vezes deixa esse dia a dia, como é que eu vou falar? E passando, e a gente não vai percebendo as coisas, os mínimos detalhes, né? Às vezes de um carinho, às vezes de um casal. Então, assim, todo o fim de um relacionamento é muito pesado. A gente acredita que a culpa foi nossa, até a gente se pune um pouco, se culpa mais do que o deveria, e aí o tempo vai passando, né? O tempo é muito importante, o tempo vai passando e você vê que a culpa não é sua, né? A culpa pode ser dos dois, mas essa culpa principalmente, você tem que entender que ela pode ter sido assim, uma mudança de vida das duas pessoas, uma mudança de rota mesmo, do natural da vida, né? Às vezes as duas pessoas esqueceram de combinar, de conversar, de como poderia ser a vida daqui para frente. Então, assim, às vezes a falta de diálogo, a falta de planejamento do casal, isso é muito importante, né? Você às vezes cria um planejamento, a outra pessoa mudou e esqueceu de te falar que mudou. Então, assim, você continua vivendo aquele planejamento lá de trás, a pessoa mudou os planos dela. Então, assim, tudo isso a gente tem que verificar e sempre, sempre manter a nossa autovalorização, manter a nossa autoestima, porque, assim, quando você percebe que você está se anulando, que você está deixando de fazer as coisas que você gosta em prol do outro, e você não recebe isso também, você não percebe essa entrega também da outra pessoa, alguma coisa tem de errado, né? Então, assim, cada um tem uma história de vida, cada relacionamento é de um jeito, né? Não existe uma formulazinha, né, pra gente estar, uma receita de bolo pra gente estar falando vai por aqui, vem por aqui. Então, assim, cada pessoa, a gente sempre brinca, né? Cada pessoa tem aquela fase do luto. Às vezes você tem essa esperança desse retorno, isso é comum. Mas a gente tem que enxergar que a nossa vida não pode parar, né? A nossa vida, se acontecer lá na frente dessa pessoa voltar, aconteceu. A gente não pode criar essa expectativa e ficar ali vivendo isso, né? Como se fosse assim, eu não vou me mexer porque a outra pessoa vai me procurar. Não, você está parando a sua vida, isso não faz bem para a sua saúde, isso não faz bem para você. Você precisa primeiro aprender a voltar a gostar de você, né? Isso é muito, muito importante, porque às vezes você fica ali aguardando e isso pode não acontecer. Então você vai perder a sua vida quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar ali, né, esperando essa pessoa que ela pode não vir? E aí às vezes Deus está esperando uma pessoa, uma oportunidade para te mostrar uma coisa melhor, mas você não fechou aquela porta lá atrás. Então, é importante a gente pular de fase, né? Acho que a palavra mais certa é essa, é pular de fase, é reviver
é começar a construir a sua vida de novo e deixar que Deus mostre a sua vida, esses novos caminhos, para quem confia, né, para quem tem fé, cada um aí na sua crença, né, a gente não quer aqui falar, né, religião de cada um tem aí a sua divindade, então, mas acho que o principal é isso, a gente tem que aprender a se valorizar, aprender a se perdoar, porque a culpa não é só sua, a culpa, a gente nunca casa, a gente nunca namora sozinho, é um casal, então assim, são duas pessoas, são dois quereres ali junto, né? E aí, uma vez uma pessoa me falou assim, Dani, ninguém casa sozinho, ninguém namora sozinho, então às vezes a gente fica trazendo todo esse universo de coisas ruins, de coisas negativas para a gente, e isso não é só nosso, isso é uma convivência. Então eu alerto muito as mulheres, os homens que estão aí sofrendo, então assim, vamos recomeçar, começa por hoje, chama um amigo seu, vamos dar uma volta, não quero sair, pega um livro novo, vai ler, vai trabalhar sua mente, vai ocupar sua mente com coisas positivas, porque querendo ou não, quando a gente ocupa a nossa mente com coisas boas, pensamentos, emoções novas, isso muda também a nossa forma de ver a nossa vida. Falei muito, né, Raga? Capaz. Não, mas é isso mesmo, né? E é também importante lembrar que, gente, nada é para sempre. Vamos ser sinceros. Não tem nada na vida que seja para sempre. Nem a gente vai morrer, vai virar pó, né? Então, o importante é a gente lembrar que a vida é uma só, tá? Então, tipo assim, você tá aqui hoje, aproveita o hoje. Faça alguma coisa diferente, porque esse exato momento que a gente está aqui fazendo essa live jamais vai se repetir. Cada momento na tua vida é único, único. Então, se você de repente terminou teu relacionamento agora, agradeça. Tenha gratidão por ter terminado, porque algum motivo tem, né? Tudo tem uma causa. O universo não dá pra gente as coisas para machucar a gente. Ele dá para que a gente aprenda a cair, levantar. Toda vez, para cada vez estar mais e mais forte. E quanto mais forte você tiver, maior vai ser a tua conquista. Porque enquanto a gente não tem essa capacidade de talvez alcançar aquilo que a gente tanto deseja, a gente vai cair e vai levantar várias vezes. A gente vai errar e a gente vai aprender. Então aprenda que isso é único. Se você está sozinha hoje, se hoje mesmo você acabou o teu relacionamento, agradece por isso. Porque alguma coisa você vai aprender. E alguma porta vai se abrir para você. E talvez tenha uma pessoa muito especial te esperando ainda por aí. Então, agradeçam por tudo que vocês têm. Perdoem todas as pessoas. Se não deu certo, não deu, gente. Tá tudo bem. As coisas nem sempre dão certo. Isso é o normal. É para que a gente aprenda a cair e levantar. Então, entendam que esse momento é único. E criem coisas novas, possibilidades novas na vida de vocês, como a Dani falou. Vai ler um livro, vai até viajar, vai ver um filme, vai fazer alguma coisa nova, vai despertar em você o novo, para que você possa ter uma perspectiva maior da tua vida, para que você possa ter clareza, se você conseguir conquistar esse perdão, para você poder ir para frente, e jamais retornar lá atrás, porque lá atrás você não pode mudar. Aquele momento foi único e não vai mais voltar. Assim como o que a gente está vivendo agora. Então, lá atrás não tem o que fazer, olha para frente, sempre para frente, e vá buscar ser feliz, porque é isso que importa, é ter alegria de viver, alegria em tudo que a gente faz. E essa alegria de viver é importante, que a Hagen falou, porque às vezes a gente pode acreditar que o nosso mundo acabou, né, chorar, e vai acontecer dias que a gente vai acordar mal. Isso vai acontecer, né? E tá tudo bem, tudo é uma fase. A gente só não pode deixar essa fase continuar o resto da sua vida, né? Nós fomos criados para ser felizes, nós somos criados para estar evoluindo, para fazer o bem para as pessoas também, né? Eu conheço muita gente, eu já estava conversando com uma pessoa que está indo lá naquela tragédia de Brumadinho, ela vai lá ajudar o pessoal, então assim, então ela vai para ajudar o pessoal, ela vai ficar lá 15 dias, ela foi aceita, né, para
para fazer esse trabalho voluntário. Então, assim, às vezes pode ser uma dessa para você se encontrar na vida. Conheço tantas pessoas que vai ali na casa do vovô jogar um baralho. Eu conheço tantas vezes pessoas que saem para passear, para visitar, para ajudar. Então, assim, a vida é muito mais do que o nosso quadrado. É claro que ninguém está dizendo que isso é fácil, né? Um relacionamento, seja até relacionamento em casa também, com o irmão, com o pai. Às vezes a gente briga, né? Quebra o pau, vai, fala um monte de coisas. Então, assim, a nossa vida, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para aprender. Não existe uma fórmula mágica de como ter um relacionamento perfeito, um convívio perfeito com as pessoas. Às vezes você divide uma casa com uma amiga, você sabe muito bem como é difícil manter esse relacionamento, né? Às vezes não deixa a roupa aqui, não deixa a roupa ali. Então, assim, tudo é um aprendizado. Nessa vida a gente está aqui para aprender. Só que a gente tem que aceitar também as coisas. Não adianta a gente ficar reclamando o tempo todo, remoendo, né, a coisa do passado. Que a Hagen falou, a gente tem que aprender a perdoar e cada dia tentar um dia melhor. Ontem não deu certo, mas o que eu posso fazer para mudar o meu dia de hoje? Né? Essa é a nossa proposta de vida. É o que a gente vem trabalhando aqui muito no coaching, né? É como ensinar as pessoas a evoluírem. Porque tem muita gente que fica presa ao passado, presa no ressentimento, né? Fica guardando aquela mágoa. Isso vai fazer mal. Vai chegar lá na frente que essa mágoa ela vai ter que sair por algum lugar. Né? Essa mágoa, ela não fica com você, não te faz bem, a sua saúde. Né, a sua saúde emocional vai chegar a um ponto que você pode descontar em alguém que não tem nada a ver, que está ali do seu lado para te ajudar, para somar com você. Então, assim, o que a gente vem falando tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Então, a gente tem que aceitar e tem que continuar trabalhando, construindo a nossa vida. Vamos lá. É muito de você assumir a responsabilidade da tua vida. Isso. Né? E na maioria das vezes a gente fala, não deu certo porque ele fez aquilo. Não deu certo porque também, olha como é que ele era. Olha o que ele fazia. Não deixava a casa arrumada. Não me ajudava em nada. Eu tinha que fazer tudo sozinho. Tá. E a responsabilidade é de quem por tudo isso? É tua. Tua. Não se tocou ainda. Foi você que permitiu que a pessoa fizesse tudo isso com você. Né? Então, eu acho que é aí que está o ponto principal. Assuma a responsabilidade da tua vida. Ninguém pode fazer absolutamente nada por você. Se o outro te magoou, você permitiu. Se o outro te tratou mal, você permitiu. Se o outro te amou, você permitiu. Então, tudo está na tua mão, né? Você está com a faca e o queijo. Não é fácil? Não é. Mas você pode aprender. E depois que você aprender, você nunca mais vai ter um relacionamento onde você vai precisar que o outro faça mil e uma coisas para você se sentir especial, para você se sentir notada. Você vai colocar uma roupa legal lá e vai esperar o elogio. Quer dizer, se a pessoa que você ama não te elogiar, então você não vai ficar feliz. Gente, acorda. Isso não serve para nada. Isso serve para destruir a tua autovalorização. Isso faz com que você se torne cada vez menor. E quanto menor você tiver, talvez se o outro tiver uma má índole, ele vai pisar em você. E vai te chutar. E vai te trocar pela novinha. Por quê? Porque você não. Porque você não quer se valorizar. Em relação a isso, Hagen, você tocou num ponto que eu lembrei aqui, que é também aqueles relacionamentos que as pessoas deixam ser abusadas. Abusadas no que sentido? A pessoa, ela dita o que você tem que fazer. Ela dita assim, não, você não vai sair com essa roupa, não, nós não vamos a tal lugar, não, eu não quero que você converse com essa pessoa, né? Às vezes sua melhor amiga e o outro fica assim, querendo controlar, aqueles relacionamentos abusivos. Então, assim, isso também te faz mal. Você também, é o que a Hagen falou, a gente tem que ter o limite para isso, a gente tem que saber colocar o nosso limite e aprender. Não, peraí, eu tô aqui nessa vida é para ser feliz, é para somar. Um relacionamento é uma soma. Cada um ensina alguma coisa, mas a gente não pode deixar de se anular
né? Deixar de viver, de achar que o outro tem razão e você deixar de acreditar nas suas razões, nas suas certezas. Te cortei, mas vamos voltar. Não, e é isso aí, né, Dani? Quando você sofre de um relacionamento abusivo, eu posso falar de boca cheia, porque eu sou abusadora, tá? É verdade. Eu sempre fui, assim, ó, extremamente controladora. Você vai fazer assim, assim, assado. Eu quero que seja do meu jeito. Quem manda sou eu. Agora, com a imunidade emocional, melhorei muito. Meu marido deve estar aí assistindo, ele pode contar que é verdade. Que eu mudei bastante, gente. Vocês não têm noção. Eu não deixava ele usar óculos escuros, gente. Porque senão eu não poderia controlar para onde o olho dele estava, entendeu? E o que significa isso? Isso significava que eu era uma pessoa totalmente insegura. Porque só controla a vida do outro aquele que é inseguro. Por isso a gente tenta manipular as pessoas, tá? Então fica a dica, quem sofre aí com relacionamento abusivo, o abusador é uma pessoa totalmente insegura, que não se valoriza, que não tem noção de quem é. Por isso ele tem que controlar e manipular a outra pessoa, a companheira ou o companheiro, para que ele sinta prazer na relação. E a partir do momento que eu comecei a me valorizar, eu não preciso mais fazer isso. Porque aí o que o outro vai fazer não é problema meu. Essa responsabilidade não é minha. Pega, filho, que a responsabilidade é tua. O que você vai fazer ou deixar de fazer não vai interferir na minha vida. Se fizer coisa errada, acabou. E pronto, tá tudo bem. Eu te perdoo. Vai seguir tua vida. Que eu quero mais é ser feliz. Então, gente, essa falta de segurança nada mais é do que não se conhecer. Então, a ideia é que você olhe para dentro de você e veja quem você realmente é. Não tenha vergonha, se expresse da maneira que você quiser, seja feliz, use a roupa que você quiser, não se importe se o outro vai te elogiar ou se vai te criticar. Até porque quando a gente inicia um relacionamento, a gente inicia porque a gente admira a pessoa. E se você, depois que está junto com a pessoa, quer mudar tudo nela, então você não admira mais a pessoa, então não tem porquê você estar junto com ela, né? Então deixa a pessoa ser do jeito que ela é, que assim com certeza vai ter muito mais alegria, vai ter muita mais interação no relacionamento de vocês. E aquela que a Hagen estava falando assim, no nosso relacionamento, se a pessoa conheceu a gente do jeito que a gente é porque ela admirava a gente assim, né? E se você tenta mudar, você já está fazendo algo errado, você já está tentando fazer a pessoa ficar do jeito que você queria. Então, e aí aquela expectativa da felicidade, ela vai diminuindo um pouco. E se a pessoa decidiu, né, no meio da sua vida, no meio do seu casamento, do seu namoro, de se afastar, pode ter certeza que às vezes quem está perdendo é a pessoa, né? A pessoa, ela deixou de conviver com você, você está sofrendo, mas lá na frente Deus tem alguma coisa melhor para você. Então, assim, não sofram, não achem que a vida acabou por aí, porque a vida continua, né? E sempre tem aquele ditado, a gente não pode parar a nossa vida, não pode chorar o tempo inteiro, porque também, se a gente não se ajudar, quem é que vai ajudar a gente? A gente tem que gostar primeiro de nós mesmos. Então, se admire, se goste, vá cuidar da sua vida, dos detalhes assim, vá para uma academia, coloque a sua melhor roupa para você, né? Se arrume para você. Você não tem que se arrumar para ninguém. Eu vou trabalhar sempre do mesmo... Não, passe um batom, arrume o seu cabelo, coloque a sua roupa, fique bonita para você, se valorize, porque aí quando você aprende a viver bem, isso vai atraindo energias boas transmitem e você acaba atraindo coisas boas para a sua vida, né? Essa questão do ciúme, a Hagen falou bem, quanto mais insegura uma pessoa, mais possessiva ela é, isso já foi comprovado, né? Se você tem uma insegurança, é claro que se a pessoa fica o tempo todo ali no celular, você chega perto, a pessoa esconde o celular, calma também, até eu, né, acharia isso estranho, ficaria ali com a pulga atrás da orelha, mas assim, até onde o seu excesso de insegurança é a sua vontade de controlar o relacionamento, é diferente.
né? Porque às vezes a pessoa está ali conversando com alguém, é uma coisa normal, mas também a pessoa fica ali o tempo todo, poxa, por que ela também não está me dando atenção, né? Então, assim, a gente tem que analisar os pequenos detalhes disso aí e o porquê que isso mudou, né? E sentar e conversar. Tudo que é combinado, eu sempre brinco assim com essa questão, o que é combinado não sai caro, né? E a gente sempre precisa estar conversando para entender o que mudou. Às vezes eu mudei, às vezes a outra pessoa mudou e a gente esqueceu de conversar, esqueceu de combinar isso. Então, mas o primeiro de tudo é, nunca esqueça quem você é. Nunca esqueça de quem a Haglen é, de quem a Dani é, o porquê que a outra pessoa conheceu você e por que ela se apaixonou por você. E se valorize, porque se essa pessoa te deixar, te abandonar ou terminar com você, você mantém a sua essência com você. É aquela frase que a Haglen falou, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor. Se algo acontecer, eu continuo me amando, eu continuo tendo a minha essência, continuo acreditando nos meus sonhos, eu tenho os meus objetivos de vida. E isso a gente tem que deixar claro, porque não pode ser a outra pessoa que resolve a nossa vida. A gente não tem que viver em função da outra. Isso acontece muito, né? Mas a gente tem que aprender a ter também os nossos planos, as nossas ideias. E quem é que nunca sofreu, né, por amor? Quem que diga aqui quem nunca sofreu, né? Mas tudo é um aprendizado. A gente vai ficando mais madura, a gente vai ficando mais acreditando mais na gente mesmo. E às vezes a gente pode até falar assim, não vou mais me relacionar com ninguém, isso não presta, isso não vale. Não, isso vai acontecer, deixa as portas abertas. A gente só precisa acreditar no nosso valor e falar assim, olha, a minha vida é assim, a minha vida vai seguir esse rumo, a gente precisa se encontrar juntos, a gente tem que ter a nossa vida somando e não diminuindo os outros para que a nossa vida seja para realizar um sonho da outra pessoa, porque às vezes a gente cria expectativa na outra pessoa e vai tentando mudar o jeito dela. E é isso aí mesmo. Aí eu acho que entra também essa parte, agora eu terminei um relacionamento, eu culpei a pessoa, eu me culpei, eu tô frustrada, não quero mais saber de ninguém. É a primeira coisa que você fala quando termina, não quero mais saber de homem nenhum, agora eu só vou aproveitar, tá? Até chegar um momento que você vai se deparar com o amor da tua vida, né? E aí você vai ficar naquela lenga-lenga, será que eu vou pra frente com esse relacionamento ou não? Será que vai acontecer de novo? Fica fugindo daquela situação que poderia ser prazerosa, mas você ainda está com aquele pensamento negativo do relacionamento anterior que não deu certo e que você não resolveu. Então, por isso é fundamental esse perdão, para que você possa se abrir para as novas pessoas e se aventurar, e se der certo deu, e se não der certo não deu. Com isso, o que passou ficou lá para trás. E você consegue dar continuidade na tua vida com o coração limpo, com uma vida leve, né, com uma vida prazerosa, sem medo de nada, porque tudo isso gera um medo na gente que não leva a lugar nenhum, só te tira, só te diminui. E eu acho que era isso aí mesmo, Dani, é você entender que você é um só e que o outro vem para somar, não para complementar ninguém, que cada um é dona da sua própria vida. E às vezes a gente também fica se questionando, poxa, antes, quando eu comecei a namorar com uma pessoa, eu era uma Haglen. E eu tinha orgulho daquela Haglen. Com o desenrolar do relacionamento, eu me anulei, algumas coisas eu aprendi, outras eu diminuí, e eu me tornei uma outra pessoa. Eu gostaria de voltar a ser aquela Haglen lá do início. Mas isso é impossível, porque ninguém nunca jamais vai voltar a algum momento anterior da vida. Porque todo momento é exclusivo, não tem como voltar atrás. O que vai acontecer é que você vai se fortalecer com toda essa situação e você vai ser uma pessoa muito mais forte, uma mulher muito mais desenvolvida, com mais bagagem, mais conteúdo. Você vai saber se sair muito melhor de todas as outras situações, desde que você caia, mas você levante.
E cada vez que você levantar, você vai levantar mais forte do que você já era. Então você não tem noção da capacidade que você tem. E quando você descobrir isso, você nunca mais vai precisar de alguém para te complementar a vida. Você vai ser a dona da tua vida, a dona da régua que te mede. Finalizando, né, fazer um resumão aí geral, fim de relacionamento não é fácil, né? Eu venho passando por essa fase de transição e ninguém está falando aqui que você vai acordar no outro dia e acordar bem, né? Isso acontece, é um processo, mas a gente tem que dar um passo de cada dia. A gente precisa aprender a valorizar as pessoas que estão do nosso lado também, pai e mãe que estão ali te segurando, amizades, e aprender que na vida a gente está aqui para... Nada acontece por acaso, e a gente precisa também, primeiro de tudo, ser gentil com a gente mesmo. Não fique se culpando, porque quanto mais você se culpa, mais ansiedade, mais agonia você traz para você. Então se perdoe, o que passou, passou. Tenha certeza que você fez o seu melhor. E se a outra pessoa não enxergou isso é um problema dela, isso é a vida dela, isso passa. Se acontecer de voltar, tudo no seu tempo. Não fique parado com a sua vida, criando uma expectativa do que não pode acontecer. E outra coisa, aprenda a viver, aprenda a ter o gosto de viver novamente. Você vai passar pela fase de luto? Vai. Vai sofrer? Vai. Você vai chorar? Vai. Vai dar errado? Vai. A gente sempre brinca, né? Vai dar errado? Vai. Mas continua. Parabéns pelo que você viveu, parabéns pelo que já vem fazendo. Calma, tudo tem seu tempo. Não fique comparando. Porque fulano casou, fulano está com filhos, fulano está feliz. Porque a nossa vida, ela continua. Deus tem um propósito para todo mundo. Então, a gente, né, você que está assistindo nossa live pode falar assim, mas falar é muito fácil. Não é. A gente não está falando que é fácil, a gente está falando que é uma construção. A gente tem que se valorizar. Todo dia olhar no espelho e falar assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Hoje, eu não vou ficar ali deitada na cama chorando, eu vou levantar, eu vou passar minha maquiagem, meu batom, eu vou para uma academia, eu vou colocar meu corpo em movimento, eu vou caminhar no parque, eu vou sair para conversar com uma amiga. Se mova, você está viva. Então, viva isso, viva a vida cada dia. Né? A gente está aqui para aprender. Se precisar, peça ajuda. Nossos amigos estão aí, nós trabalhamos com esse coach, né? Nós estamos aqui para ajudar. Essa live foi mais para a gente abrir os olhos das mulheres, que a gente percebeu que era um assunto muito recorrente quando a gente conversava aqui nos grupos, e as mulheres sempre falavam assim, mas eu não consigo perdoar o meu ex, eu não consigo, né, viver, a minha vida parou, eu vivia em função dele. Então a gente quis bater esse papo para mostrar às mulheres que sim, a gente pode vencer, a gente pode se unir, né? E a gente não tem que estar vivendo em função de uma pessoa, a gente precisa ter um companheiro. Um companheiro é diferente de ter uma pessoa que a gente vive em função de alguém. Essa é o maior segredo, a maior chave, né, da nossa vida. E aí, Haglin, quiser finalizar? Vou dar uma dica. Usar uma ferramenta. Que tal? Para você que talvez não esteja se valorizando muito, eu dou uma dica. Faça assim, um carimbinho escrito parabéns. Tá? Manda fazer um carimbo desse. E aí, todo dia quando você acordar, você vai lá na folha e carimba. Parabéns, eu acordei. Você vai lá no banheiro, escova os dentes, carimba de novo. Parabéns. Você vai comer alguma coisa? Olha lá. Todo mundo tem seu carimbo do parabéns. Isso é fundamental para a nossa autovalorização. Eu não tenho carimbo, eu estou sem dinheiro. Então escreve um P. Escreve um P na folha. Por cada coisa que você fizer durante o teu dia. Tudo, absolutamente tudo o que você fizer. Vestir uma roupa? Parabéns. Dei oi pro cachorro? Parabéns. Dei comida pro gatinho? Parabéns. Qualquer coisa, limpei a casa? Parabéns. Sair para trabalhar? Parabéns. Gente, no final do dia, vocês vão olhar
uma folha gigantesca de parabéns e vocês vão encontrar o valor de vocês. Porque tudo que a gente faz parece minúsculo e a gente não dá valor, por isso que a gente fica na fossa e não se valoriza. Agora, se vocês fizerem isso, façam durante uma semana, gente, para vocês verem a quantidade de parabéns, a quantidade de coisa que vocês fazem durante um dia e vocês não sabem valorizar. Porque a gente não está acostumado a receber parabéns. Principalmente a gente que é mulher, o que a gente aprendeu? Em todos os lugares, né? Que a gente tem que crescer, aprender a cuidar de uma casa, né? Ter filho, ter família, e isso é a realização de toda mulher. Ter um casamento lindo, maravilhoso. Gente, primeiro, isso não é verdade, tá? Não tem nada tão maravilhoso assim, porque nada na vida é perfeito. Então vocês vão passar por muita coisa ruim. E isso é bom, muito bom. Porque cada coisa ruim vai te ensinar alguma coisa muito boa, para você não errar de novo. Então, gente, façam esse exercíciozinho do parabéns e consigam retomar essa autovalorização de vocês, que aos pouquinhos vocês vão conseguir perceber um monte de coisas que vocês fazem e não dão valor. Eu acho que era essa a ideia aí, e acho que era isso, Dani. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu queria convidar todo mundo, né? Essa nossa live vai ficar salva, e também seria interessante, como a gente vem sempre recebendo algumas dicas, né, de novos assuntos, que vocês mandassem para a gente também. Pode mandar inbox ou pode escrever aqui para a gente dicas de assuntos para as nossas lives, assim, porque a gente quer bater esses papos, né, com nossas ações do dia a dia, para a gente poder ajudar, né, com alguma coisa que a gente possa fazer vocês crescerem, evoluírem. A gente tem os nossos atendimentos, né, Haglen, a gente faz essa ajuda individual para quem quiser, né, nós temos as nossas sessões com as pessoas, mas nós também queremos fazer esse trabalho aqui para ajudar as mulheres, os homens que estão precisando ali de ouvir, né, e de enxergar que nós temos um propósito maior. E essa questão dos parabéns que a Haglen estava falando, isso é muito importante, porque às vezes a gente passa o dia inteiro, chega em casa e fala assim, nossa, eu não fiz nada. Será que não fez nada mesmo? E aí você vai olhar ali na sua agenda mesmo de trabalho, você vai carimbando o que você fez. Eu ajudei uma pessoa, eu consegui resolver isso, eu consegui almoçar. Sabe, você vai vendo quanta coisa você faz no seu dia e que você passa despercebido, né? Essa questão desse trabalho que a gente fez foi para entender as coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não dá valor. Então, assim, a gente está aqui para ajudar vocês. As nossas lives, elas ficam salvas, a gente também salva no nosso canal do YouTube, né? Para quem gostou, quiser indicar aí para as pessoas. Quer também falar do seu desafio, Haglen? Sim, o desafio tá indo belezinha, gente. E quem quiser fazer, eu tenho o desafio de 21 dias da superação, tá? São 21 aulas que eu passo, 21 ferramentas, né, de coaching. São aulas curtas de no máximo 10 minutos. É uma coisa bem direta para que vocês possam realizar aquela atividade ao longo do dia de vocês. Vocês vão fazendo devagar durante realmente 21 dias, uma aula só por dia. E para quem que serve isso? Para qualquer pessoa que tenha medo, qualquer medo que seja, medo de se expor, medo de dirigir, medo de qualquer coisa que vocês tenham, gente, qualquer trava. Se vocês querem ter mais foco, querem ter disciplina, querem ter mais autovalorização, e vocês precisarem. A imunidade emocional vai ser tratada nesse desafio. E a imunidade emocional serve para qualquer âmbito da sua vida. É realizar um sonho, faz o meu desafio, tá? Quem quiser, tem o link na minha bio, tá? É só acessar lá. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, é só me chamar. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Ao final desses 21 dias, alguma coisa muito especial, com certeza, vai ter acontecido na vida de vocês. É impossível que você faça os 21 dias e nada de diferente mude dentro de você, porque é como se a gente fizesse uma reprogramação cerebral ali, e você vai reaprender a aprender, tá? E tem 7 dias de garantia também, então comprou, assista até o 7º dia, não gostou, não é para você, vai ter o dinheiro de volta, eu devolvo, tá tudo bem, a gente cancela tudo.
vai lá, gente, vai lá ver quanto que tá. Agora tá 297. Mas como eu tenho feito essa promoção, todas as lives que eu tenho feito, eu baixo o preço para R$ 97. R$ 97 que pode ser parcelado ainda em 10 vezes de R$ 11. Então, gente, só não faz quem realmente não quiser. Quem é que não tem R$ 11 por mês para transformar a vida de vocês, né? Então, eu garanto para vocês que dá certo. Tem bastante gente já fazendo o desafio, bastante gente que já terminou. Então, vão lá e confiram o desafio. E podem me chamar para o que precisar. Eu acho que era isso. Então, seja bem-vinda, Glaucia. A gente está finalizando. Mas, assim, o Haglen acho que travou aqui um pouquinho. Mas enquanto a Haglen volta aí a conexão, as nossas lives elas acontecem sempre às quinta-feiras, às 8 horas, e a gente sempre está trazendo um assunto aí que as pessoas vão mostrando interesse, a gente vai fazendo algumas enquetes, né? E aí as pessoas costumam enviar para a gente, vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre... Manda pra gente qual o assunto que gostaria de ser discutido. A rádio caiu. Mas a gente já estava finalizando. Então, fiquem aí, todos tenham uma boa noite. Espero vocês na quinta-feira. Amanhã eu estou fazendo uma outra live aqui com outro convidado. Toda semana a gente vai fazer uma live com um assunto diferente para poder estar ajudando as pessoas. Então, participem, manda pra gente mensagens. Cada live, elas são lives curtas, né? Para também a gente sabe que as pessoas aí, o dia a dia é corrido. Então, a gente tem feito sempre a live entre 7, tem lives que eu sempre informo lá no Instagram o horário, mas geralmente a gente faz 8 horas. Amanhã tem uma outra live já 8 horas. Vai ser um outro assunto, a gente vai estar informando o assunto aqui, porque a gente vai definindo ao longo do dia. E fiquem com a gente, comentem, participem. São lives que a gente está aí fazendo para as pessoas crescerem, para a gente somar, né, trazer alguma coisa de boa aí, para poder também mostrar às pessoas que a internet também a gente pode ajudar, a gente pode somar, tá bom? Acho que a Haglen vai conseguir voltar para poder se despedir. Vamos ver. Ei, Haglen, conseguiu voltar? Haglen estava comentando com o pessoal que a gente vai estar fazendo a nossa live, né? Eu e a Haglen toda quinta-feira, 8 horas. E eu vou estar fazendo com outros convidados também. E aí vocês sempre vão estar informados lá no Instagram, mas a partir das 8 horas vocês podem ter certeza que a gente vai estar aqui todos os dias fazendo com um assunto diferente. E eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a Haglen... ela caiu novamente. Então, uma noite maravilhosa para todo mundo. Fiquem aí à vontade para estar mandando para a gente aí essas ideias, essas sugestões. A gente está aqui aberta para poder ajudar vocês. O nosso trabalho de coaching, a gente faz esse trabalho individual, é um trabalho muito sério. Nós tivemos a formação com o Master Coach Felipe Lima, que é uma pessoa que já tem vários livros publicados, é uma pessoa com formação internacional. Então, assim, a gente está aqui para poder também ajudar vocês a trabalhar, a ter a sua imunidade emocional, a ter um poder de decisão, uma autovalorização, uma gentileza consigo mesma. E a gente acredita que as pessoas elas mudam e mudam para melhor. Então acreditem em vocês, parem um tempinho. Na minha bio tem um link falando sobre imunidade emocional para vocês conhecerem melhor o que é, tá? E estão todos convidados aí para participarem sempre das lives. Um abraço a todo mundo, tenham uma noite maravilhosa, até a próxima live.